Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas, tudo bem com vocês? Na última microaula de número 8, nós iniciamos uma linha de vídeos, ou um quadro, podemos dizer também, denominado Questão em Foco. E o que nós fizemos? Nós pegamos uma questão do Enem, realizado semanas atrás, aqui em 2016, e analisamos desde o texto que dá base à questão, o ponto de partida, que deve ser analisado, passando pelo enunciado, pelo que se pede, e chegando às alternativas, e estudando uma por uma até se concluir qual a correta e por que as outras estão erradas. E o que nós faremos hoje? Faremos a mesma coisa, porém com uma questão da FUVEST. A FUVEST, imagino que todos saibam, é o vestibular que dá acesso à USP, a Universidade de São Paulo, bem como à Faculdade Santa Casa. E que foi realizado dias atrás, finalzinho de novembro, visando a 2017, terá a segunda fase em janeiro, incluindo a prova de redação, entre outras disciplinas. E qual a questão que vamos analisar hoje? É a de número 7 da prova do grupo V. A FUVEST também divide em grupos, embaralha as questões, a ordem. E a do grupo V, é de número 7, e tem um texto do Boris Schneiderman. Quem foi? Faleceu faz alguns meses o Boris Schneiderman. Foi um dos maiores tradutores da nossa língua, para a língua portuguesa, e um grande tradutor do russo. Ele traduzia diretamente do russo, até porque ele era ucraniano, país vizinho à Rússia, que na época fazia parte da União Soviética. E ele era grande especialista em escritores russos, inclusive um que é considerado por muitos o maior deles, o Fyodor Dostoiévski, que ele cita nesse trecho da obra Dostoiévski, Prosa Poesia. Então vamos a essa questão. Na verdade, esse texto, esse fragmento, ele serve de base para as questões 7, 8 e 9, mas nós analisaremos apenas a 7. Qual é o texto? Evidentemente, não se pode esperar que Dostoiévski seja traduzido por outro Dostoiévski. Mas, desde que o tradutor procure penetrar nas peculiaridades da linguagem primeira, aplique-se com afinco e faça com que sua criatividade, orientada pelo original, permita, paradoxalmente, afastar-se do texto para ficar mais próximo deste, um passo importante será dado. Deixando de lado a fidelidade mecânica, frase por frase, tratando o original como um conjunto de blocos a serem transpostos e transgredindo sem receio, quando necessário, as normas do escrever bem, o tradutor poderá trazê-lo com boa margem de fidelidade para a língua com a qual está trabalhando. Esse é o texto que dá base à questão. E qual é o enunciado que se pede? De acordo com o texto, a boa tradução precisa, aí vem as 5 alternativas. A. Evitar a transposição fiel dos conteúdos do texto original. B de bola. Desconsiderar as características da linguagem primeira para poder atingir a língua de chegada. C. Desviar-se da norma padrão, tanto da língua original quanto da língua de chegada. D de dado. Privilegiar a inventividade, ainda que em detrimento das peculiaridades do texto original. E, finalmente, a E. Buscar, na língua de chegada, soluções que correspondam ao texto original. Vamos agora analisar um pouco mais detidamente o texto do tradutor Boris Schneiderman, que cita Dostoiévski. Dostoiévski, como nós falamos, escritor russo, autor de obras como Crime e Castigo, O Idiota, Os Irmãos Karamazov, entre outras. Relendo então o trecho do Boris Schneiderman. Evidentemente, não se pode esperar que Dostoiévski seja traduzido por outro Dostoiévski. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que, por melhor que seja, mais empenhado, experiente, habilidoso, o tradutor, ele não vai absorver 100% o pensamento do autor. Isso é algo virtualmente impossível.
né? Por melhor que ele seja. Até eu lembro aquele ditado, aquela frase, um tanto maldosa, é verdade, italiana, tradutore, traditore, ou seja, tradutor, traidor, né? Alguns até podem, os maus tradutores podem desconfigurar, descaracterizar totalmente um texto, né, do seu original, do seu pensamento original, não apenas na forma, mas os bons tradutores procuram fazer o melhor possível, né, ser o mais fiéis possível em relação ao texto original. E é o que quer dizer o Boris Schneiderman no início desse trecho. E ele depois elenca algumas características, alguns preceitos, o que é necessário para que seja dado um passo importante para se fazer uma boa tradução. Então, continuando. Mas, desde que o tradutor procure penetrar nas peculiaridades da linguagem primeira, aplique-se com afinco e faça com que sua criatividade orientada pelo original permita, paradoxalmente, afastar-se do texto para ficar mais próximo deste, um passo importante será dado. Enfim, recapitulando, 3 características. Penetrar nas peculiaridades, as características especiais da língua, do idioma original, o que só esse idioma tem, né, o que é próprio dele. Aplicar-se com afinco, ou seja, trabalhar, traduzir com profundidade, intensidade, e fazer com que sua criatividade, ser criativo, né, orientada pelo original, né, permita paradoxalmente, ou seja, é uma contradição, mas que acaba se resolvendo, uma contradição aparente, afastar-se do texto para ficar mais próximo deste. Ou seja, no fundo ele quer dizer, não se pode ficar preso ao texto original, às palavras do texto original. Não se pode traduzir palavra a palavra, né, frase a frase, mas tem que haver uma criatividade que permita olhar com amplitude o texto original e buscar soluções criativas. E soluções criativas, no caso, se depreende, né, vindas da língua para a qual se fará a tradução. No caso seria o português, né? Do russo para o português, certo? De certa forma é fazer um diálogo entre o russo e o português, encontrar soluções criativas que permitam manter a criatividade do autor, mas também mostrar um pouco da criatividade do tradutor sem ferir o conteúdo. Continuando, deixando de lado a fidelidade mecânica, frase por frase, é o que eu estava querendo dizer, né? Não pode ficar preso às palavras, às frases, tratando a original como um conjunto de blocos a serem transpostos, né? Diz muito respeito a essa questão de blocos ao conteúdo, né? Que tem que ser transposto para a língua segunda, né? A língua de chegada, que seria o caso português, e transgredindo sem receio, quando necessário, as normas do escrever bem, ou seja, fazer transgressões quando necessário, pontuais, localizadas, transgredindo o escrever bem, entre aspas, né, aquilo que seria a tradução rigorosa, né? O tradutor poderá trazê-lo com boa margem de fidelidade para a língua com a qual está trabalhando. Ok, creio que essa interpretação, essa análise do texto do Boris Schneiderman tenha sido suficiente para nós respondermos. E quais são as questões, ou a questão, né, ou o que pede o enunciado e quais as alternativas? A boa tradução precisa, de acordo com o texto, evitar a transposição fiel dos conteúdos do texto original. Isso pode confundir, porque pode levar a pensar que seja a alternativa correta, porque está dizendo para combater a transposição fiel e pode-se pensar que se refere àquela fidelidade mecânica, mas fala dos conteúdos. Essa fidelidade mecânica diz respeito muito mais à questão da forma e não do conteúdo. Então não é a B de bola, desconsiderar as características da linguagem primeira para poder atingir a língua de chegada. Não se fala nisso, em desconsiderar as características. Se fala justamente o contrário, né? Que tem que o tradutor procurar penetrar nas peculiaridades da linguagem primeira, né? Da língua original, do idioma original, né? E não desconsiderar. Então também não é a segunda alternativa, não é a B de bola. Desviar-se da norma padrão tanto da língua original
quanto da língua de chegada. Não se fala em desviar-se da norma padrão tanto da língua original, até porque o tradutor não vai transgredir a língua original que já foi escrita pelo autor. Né? Seria um contrassenso isso. Né? E mesmo o desvio, no caso da língua de chegada, se diz quando necessário, ou seja, não é um desvio permanente, é algo pontual. Então não é também a C. D de dado, privilegiar a inventividade. Até aqui ok, mas vejam só, ainda que em detrimento, quer dizer, contra, né? Em detrimento das peculiaridades do texto original. Isso não. Né? Justamente lá no início está se dizendo para que o tradutor, né, ele deve penetrar nas peculiaridades da linguagem primeira, né, do texto original. E por fim, deve ser a correta, né, até por exclusão, buscar na língua de chegada soluções que correspondam ao texto original. E tem a ver com o que o Boris Schneiderman quer dizer, né? Buscar essa criatividade na língua de chegada, né? Essas soluções que ele fala transgredir sem receio, transpor em blocos. Né? Então tem que haver essas soluções na língua de chegada, no caso seria o português. Ok? Alternativa E, então, é a correta da questão 7. E encerramos agora. E agradeço muito, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, deixem as dúvidas aí nos comentários, sem receio. E agradeço mais uma vez e até a próxima microaula do Redação em Gotas. Um abração, tudo de bom!